Olá, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é o aleitamento materno na unidade neonatal. Não há mais nenhuma dúvida que o mais importante que a gente tem para oferecer dentro da unidade neonatal é o leite da própria mãe. E todas as estratégias da parte clínica e da parte de gestão devem ser focadas para garantir que o leite da própria mãe seja oferecido para o seu filho. Isso é fundamental no processo de trabalho da unidade neonatal. Bom, então vou falar um pouquinho, das vantagens do leite materno, e eu acho interessante que a gente comece por uma que é exatamente uma desculpa para não começar a alimentação, em especial o leite materno, que é a enterocolite necrosante. A enterocolite necrosante é uma patologia que acomete mais frequentemente as crianças que nascem pré-termo, mas ela acontece depois de 2 semanas de vida. Então não tem alicerce você dizer que não vai alimentar porque está com medo de enterocolite. E na verdade todos os trabalhos mostram que se você deixar em dieta zero, você aumenta o risco de enterocolite. E se você oferecer outro leite que não seja o leite materno, aumenta mais ainda o seu risco. Porque no leite materno existe uma substância chamada acetil-hidrolase PAF. PAF é fator agregador de plaqueta, que está implicado na cascata de inflamação da enterocolite. Interessante que a mãe do recém-nascido pré-termo tem 5 vezes a concentração de acetil-hidrolase PAF do que um recém-nascido a termo, de uma mãe de um recém-nascido a termo. Então, se você está preocupado com enterocolite, 2 dicas. Comece logo dieta e com leite da própria mãe, porque você vai garantir que a criança tenha menos enterocolite e vai oferecer acetil-hidrolase PAF, que é uma substância que pode prevenir o aparecimento de enterocolite. Então, enterocolite não é desculpa para não começar a dieta e muito menos para não oferecer o leite da mãe. Houve uma onda que você deveria começar hidrolisado proteico para recém-nascido pré-termo. Isso não procede, não é a dieta a ser introduzida, nem depois de enterocolite. O melhor alimento para a gente introduzir é o leite materno. Bom, então uma outra questão que também preocupa muito quem está na unidade neonatal é a questão pulmonar. Mais interessante ainda é você oferecer o leite materno, porque tem uma substância que só tem no leite materno, que é o inositol. Que os trabalhos de Socenco, de outros pesquisadores, colocam que o inositol, que está presente no leite materno, ele ajuda a prevenir o aparecimento de doença pulmonar crônica, que é a broncodisplasia. Então, mais um motivo para a gente fazer tudo para conseguir o leite materno. Se a gente está preocupado com a questão pulmonar na unidade neonatal, a gente precisa do inositol. E esse só tem no leite materno, a gente tem que garantir o leite materno para esse bebê. Outra questão muito importante, que é uma outra vantagem do leite materno, e aí a gente tem muito trabalho para quem quiser se debruçar sobre esse tópico, é o desenvolvimento. Seja o desenvolvimento somático, mas o cognitivo também. E aí as 4 primeiras semanas são muito importantes, é a parte do programming, é a parte que você vai programar toda a vida nutricional e de desenvolvimento dessa criança. Então isso é muito importante, a gente tem que se preocupar com a nutrição assim que o recém-nascido é admitido na unidade neonatal, porque as 4 primeiras semanas são fundamentais. Todos os trabalhos de leite materno mostram que as crianças que recebem leite materno têm um melhor desenvolvimento cognitivo e a dose dependente. Se você recebe X, você vai ter uma performance de X. Se você recebe 2X de leite materno, você vai ter 2X de performance de cognição. Então, os trabalhos de cognição são muito robustos, mostrando que a importância do leite materno para a performance dessas crianças no futuro. Então, do desenvolvimento, não só o cognitivo, mas o corporal, as crianças que recebem leite materno têm menos risco de doença metabólica na vida adulta, como hipertensão, hipertrigliceridemia, diabetes, porque o leite materno tem uma estrutura de ômega 3 e ômega 6 que protege essas crianças de doença metabólica na vida adulta. Lembrando que os prematuros e os PIGs são o grupo que maior risco tem de desenvolvimento de doença metabólica na vida adulta. Se a gente minorar esse risco, oferecendo uma nutrição mais adequada, isso vai ser super importante para a vida dessas crianças. Uma outra vantagem muito importante também é a infecção, né? E aí, infecção tem muita coisa sobre o leite materno e a importância da infecção na UTI, né? Não só porque a passagem de anticorpo, isso é de domínio de todo mundo, né? Que quando você oferece o leite da mãe, você está oferecendo anticorpo, mas tem outras vantagens que a gente precisa lembrar. Porque a mãe que entra em contato com
em tudo da ilha de assistência, né? Ela toca em toda aquela ilha de assistência, ela entra em contato com aquela microbiota e ela vai produzir anticorpo contra os patógenos nosocomiais. Mais importante ainda, se ela fizer pele a pele com o neném. E aí ela vai encontrar mais ainda essa microbiota e quando ela oferecer o leite dela, ela vai passar anticorpo contra essa microbiota que está na ilha de assistência. Entende? Então, além do anticorpo, tem essa questão de você oferecer anticorpo contra o patógeno que está na ilha de assistência. Então, a mãe tem que estar o tempo todo na UTI, o máximo possível, tocando em tudo, e em especial no neném. Isso é fundamental se a gente está preocupado em infecção na unidade neonatal, infecção relacionada à assistência à saúde. Ainda falando de microbiota, um tema assim, muito contemporâneo, que já está até na imprensa, é o microbioma. Né? E aí a questão do leite materno é muito importante. A primeira print que a gente tem quando a gente vai construir o nosso microbioma é quando a gente nasce. Se a gente nasce de parto normal, a gente vai passar no canal vaginal, isso já vai atapetar com uma microbiota saudável. Se a gente é privado disso e, além de tudo, ainda vai para a unidade neonatal, a gente pode ser atapetado por uma outra microbiota. E aí a construção do nosso microbioma vai ficar alterado, vai sofrer uma interferência. E aí o leite materno pode ajudar muito. E aí junto com ele o canguru também. Porque a partir do momento que você recebe o leite da sua mãe e você fica no canguru com a sua mãe, que vai produzir mais leite porque você está com o seu bebezinho na posição canguru, isso interfere na formação do seu microbioma. Você atapeta aquele bebê com uma microbiota da mãe e ainda oferece para o trato gastrointestinal o leite que ela produziu. Isso na construção do nosso microbioma é muito importante. E todos os trabalhos estão mostrando que dependendo do que te atapeta, você vai ter mais risco de ter Alzheimer, algum tipo de câncer, algum tipo de doença. Então o nosso papel na construção do microbioma dessa criança é muito importante. Continuando as inúmeras vantagens do leite materno, tem uma que é interessante como a gente não pensava nisso, né? O alívio da dor. Então, se a gente está preocupado com isso na unidade neonatal, que a gente quer diminuir o estresse e a dor, mais um motivo para a gente oferecer o leite materno. Por quê? No leite materno tem beta-endorfina. O que é beta-endorfina? É a nossa morfina, a morfina que a gente produz. Então, se você oferece o leite, você tem endorfinas circulantes. E isso diminui o estresse da criança. E uma coisa interessante, né? Essa beta-endorfina, a concentração é muito maior no leite da mãe de um prematuro, principalmente nos primeiros 15 dias. Parece que sabe que é o período que a gente vai fazer mais procedimento, que a gente vai colher gasometria, que a gente vai colher exame, que a gente vai fazer procedimento no neném. Então, mais um motivo. Se a gente admitir um pré-termo na unidade neonatal grave, que precisa de uma série de intervenções, temos que buscar o leite da mãe, porque esse leite vai estar cheio de beta-endorfina e a gente oferecendo vai ter beta-endorfina circulando e ele vai responder melhor às situações de estresse, todos os procedimentos que a gente porventura venha fazer para esse neném. Então é um motivo importante para a gente garantir o leite materno para o neném pré-termo. Outra questão que também é importante, né, que agora que a gente tem os recém-nascidos que nascem antes do termo, sobrevivendo mais, é a retinopatia da prematuridade. Como o nome diz, a retinopatia da prematuridade acontece o prematuro, a criança que nasce antes do termo. É uma característica, o grupo de maior risco é exatamente o prematuro. E mais um motivo para a gente fazer o aleitamento materno. O leite materno tem substâncias que fazem com que a retinopatia da prematuridade nas crianças que recebem o leite seja menos grave, precise de menos intervenção a laser, precise de menos intervenção da equipe de oftalmologia. Então, se a gente está preocupado com a retinopatia da prematuridade, mais um motivo para a gente oferecer o leite da mãe, porque está provado que crianças que recebem o leite materno têm retinopatia de menor gravidade, às vezes não precisam nem de intervenção.